meus companheiros dessa nossa caminhada pelos segredos do direito do trabalho. Fico feliz em contar com vocês para este nosso novo encontro. E hoje vamos começar falando sobre uns aspectos, digamos assim, burocráticos ou administrativos do nosso curso. Passei recentemente para vocês o estudo dirigido da AV1, que foi fornecido como uma matéria de estudo para nosso encontro anterior, o encontro, melhor dizendo, de vocês com o direito do trabalho. E também passei um cronograma das nossas avaliações, que eu copiei lá do Minho FMG, diário de classe, para vocês já anotarem e tomarem conhecimento dos momentos em que teremos atividades avaliatórias. Essas atividades avaliatórias estão melhor detalhadas lá no nosso diário de classe e no próprio início deste cronograma das avaliações que eu passei para vocês, eu dei algumas explicações sobre elas. Outras dúvidas podem me perguntar. Para isso, na própria folha do cronograma, eu já coloquei as formas de me encontrar, que nesses encontros difíceis devido à pandemia, que o melhor caminho para o encontro, idealmente, seriam as nossas aulas sincrônicas, mas com elas eu vejo que o rendimento é muito menor, porque uma troca de perguntas, de informações e até de contribuições de vocês para a aula, numa aula presencial é muito mais fácil, dinâmica e entendível, ao passo que nas sincrônicas, como depende aí do bom uso desses mecanismos de informática, muitas vezes não resultam na mesma eficiência. Então, eu preferi fazer por escrito e ficar à disposição de vocês para alguns esclarecimentos. Poderia ter nesses esclarecimentos a ajuda de algum monitor, mas infelizmente não me autorizaram monitores nesse período. Então, vamos enfrentar a nossa batalha e as pedras do nosso caminho com as nossas próprias forças. Apliquem as de vocês denodadamente. Um outro aspecto que eu tenho que observar nesse ponto é quanto à nossa bibliografia. Eu listei para vocês alguns livros, tanto aqui oralmente quanto nas nossas atividades anteriores, e recomendei que aqueles que formam grupos, lá no cronograma das avaliações, também estão constando está constando a atividade que precisa de grupos, que é a próxima a ser feita, e que é o trabalho dissertativo. Mas eu ainda não tomei conhecimento de alguma forma de estabelecer contato com vocês nessa formação de grupo, para quem vai estar coligado com colegas para trabalhar em conjunto, porque a nossa dinâmica não comporta este momento. Mas, para formar os grupos, desde o início, desde a fase da bibliografia, eu recomendei que vocês escolhessem um bom livro, dei os nomes de alguns bons, não são os únicos, que cada um do grupo comprasse um diferente, porque aí vocês teriam mais facilidade de consulta para redigir um trabalho conjunto, sem precisar ficar indo na biblioteca, que é pequena para o tamanho da nossa escola, e muitas vezes obras que a gente faz referência como excelentes ou estão defasadas na biblioteca ou nem existem nela. Então,
apesar de elas serem muito boas para você fazer, por exemplo, um trabalho de pesquisa, como seria o nosso trabalho em grupo, mas, além dele, um trabalho de monografia do pós-graduação, um trabalho de monografia final de curso, ou trabalho de final de curso, esses momentos são únicos e lá para frente. Aqui, para nós, vocês terem um livro desses será bom em face das nossas aulas, em face desta combinação de alunos para fazer o trabalho, que cada um pode ter um livro diferente, e, além disto, para fonte de consulta para responder, por exemplo, algumas perguntas de estudos de texto, para participar de alguma discussão. E esses livros, mesmo que vocês tenham que depois comprar novas edições por causa da reformulação degenerativa que o Legislativo tem feito sobre os nossos campos do direito do trabalho, ela, mesmo tendo que comprar a nova, igual eu falei, e por estar defasada a que vocês comprarem agora, o fato de vocês já terem discutido, com base naquele livro, as aulas, os trabalhos, os estudos dirigidos e tal, e com o grupo de colegas, vai fazer com que vocês estejam mais familiarizados, mais intensamente familiarizados com os livros, com o direito do trabalho e mais preparados para o exercício profissional futuro. Porque um livro, quando ele é atualizado, ele muda nem 10% do seu conteúdo. Então, às vezes serve o velho, às vezes eu tenho que comprar um novo, mas já conhecendo o mesmo livro antes da atualização, vai ficar mais fácil de lê-lo, de entendê-lo e de aplicá-lo à minha experiência anterior. Os psicólogos dizem que, e os pedagogos e profissionais da educação, todos falam que o livro, como qualquer evento que ocorra na vida da gente, é mais facilmente memorizado e mais facilmente recuperado na memória, isto é objeto de um melhor e mais rico aprendizado quando a gente integra o que estamos recebendo de novo com o que já estava dentro dessa caixa de segredos que é a nossa memória. Aliás, na época que eu era estudante, iniciaram-se os estudos de comunicação como ciência. E tinha alguns estudiosos de comunicação, principalmente um deles, Marshall McLuhan, que sustentavam que a gente tem dificuldade de entender um livro quando ele tem mais do que, não sei se 20 ou 25% de atualidade, de inovação para nós. O resto eles chamavam de redundância. Eu chamaria de redundância consolidadora, que é aquilo que nós já sabemos, estamos apenas atualizando com uma nova apresentação que serve para consolidar aquilo que vem de novo, que vem na etapa seguinte da nossa introjeção de conhecimentos. Esse Marshall McLuhan, aliás, dava como exemplo desta afirmação dele um filósofo da turma que depois deu a escola de Franklin, que era o... Não era o Benjamin Cardoso, não. Era um outro da turma dele. Como nós estamos estudando isso agora, não vou ficar fazendo esforço para recuperar, para botar para funcionar esse mecanismo ao qual eu estou me referindo, não. Se o nome aparecer, depois eu falo para vocês. Mas esse autor tinha, acho que 75% ou 60% de seus livros como novidade. E apenas 30%, 40% como redundância. Então,
o que o McLaren falava é que ele era dificílimo de ser lido, ou melhor, de ser apreendido. Não estou falando nem aprendido, é apreendido, é guardado em nossos refolhos cerebrais. E outros que foram assim, que são mais citados aqui na nossa faculdade, são Kant, Hegel, Marx, a linha sucessória da dinâmica do mundo em movimento, que até a época do primeiro desses, que foi Kant, o mundo era considerado uma bola imóvel, uma esfera intangível, porque ninguém a modificava. Depois disso, com já os precursores, mas principalmente, mais solidamente, nesses três que eu falei, passamos a ver que ao mundo em si e à nossa consciência humana também se aplicava o que aqueles empiristas anteriores, aqueles fundadores da ciência moderna e tal, diziam sobre as coisas. Por exemplo, o Charles Darwin, com a evolução das espécies, os empiristas como David Hume, até chegar no próprio Kant, com a evolução do pensamento humano. Os antropólogos como Morgan, como Levi-Strauss, com seu estruturalismo, já falavam nessa mesma evolução, nessa mesma mobilidade contínua da natureza, inclusive da natureza humana, através da evolução da consciência e da inteligência humana. Quer dizer, dos nossos dons psíquicos, das nossas facilidades, faculdades mentais, também evoluem ao longo do tempo. Nós hoje não temos uma cabeça, ou melhor, um interior abstrato da cabeça, apenas como os tinham o homem da Idade da Pedra, o súdito do Império Romano. Ao contrário, nossas maneiras de organizar sinapses, de explorar o cérebro, de produzir e memorizar e depois reproduzir dialética, né? A tese, a antítese e a síntese, tudo isso nós já temos mais evoluídos do que um milênio atrás e certamente muito menos evoluídos do que daqui a um milênio. Oxalá, até daqui a um milênio, já tenhamos nos aperfeiçoado o suficiente para extirpar muitas das mazelas que sofremos porque nós a impomos à nossa sociedade com uma conduta centrada no indivíduo, quando o que vive, o que nos provoca o bem-estar e a felicidade é o meio social, não o indivíduo. Mas então, com esses dados, eu repito, a necessidade de comprar livros e ou de arranjar, seja lá por que modo for, inclusive na biblioteca da escola, que eu mencionei agora mesmo as dificuldades, mas essa necessidade de termos contato com os livros, até vários livros para fazermos os trabalhos dissertativos e de pesquisa que são feitos em grupo e precisa do material de pesquisa, ela, já mencionada, eu encareço agora para que aqueles que ainda não providenciaram isso, o providenciem de imediato, porque com esse trabalho que eu distribuí, com essa AV1 que eu distribuí, e o tempo que decorre para vocês fazê-la, já entraremos no período em que vocês deverão fazer o trabalho sobre o contrato individual de trabalho. Não é o contrato social lá do Locke, do Rousseau, do Hobbes, não. O nosso contrato que nós usamos para estabelecer as nossas relações de trabalho, que já foram objeto
de exposições anteriores minhas, mas, então, é com esses livros diversificados é que eu vou poder dar uma visão panorâmica do contrato de trabalho naqueles termos que eu pedi ali, e que seja um trabalho em grupo, e agora vamos falar alguma coisa sobre ele. Que este trabalho em grupo tenha a participação de vocês. É claro, eu conheço muito desde a época que eu fui aluno, apesar de ter algum tempo, até desde aquela época, eu sei que tem grupo que entrega para um fazer e depois todo mundo assina. Não sei nem se existe até que ponto que vai o trabalho de ceder espaço para a assinatura de colegas com fins econômicos. Mas isso não é matéria minha, porque eu não tenho controle dela. E a posse, o minha, é sempre ligado ao controle. Por isso é que, por exemplo, é possível existir uma relação de emprego em que um detém a posse, a propriedade, o domínio dos bens imóveis, das máquinas, engrenagens, do campo industrial, das patentes, dos conhecimentos intelectuais, tal, que são importantes para a pesquisa e o efeito da produção das indústrias. Tudo isso é propriedade. Por quê? Porque aquele que se intitula proprietário ou dono tem essas competências oferecidas por nosso ordenamento político-jurídico. A do controle sobre a atividade com aqueles bens dele e aqueles serviços elevados a título de bem, porque são também detidos como propriedade e dados como razão de investimento e de recebimento de rendas, exatamente por causa da titularidade sobre eles. E aí junta-se aquele conjunto, coloca-se uma outra pessoa para manipulá-lo, para produzir algo com ele, e esse algo é de quem? É de quem fez? Não. No nosso sistema capitalista, é de quem detém todos esses bens e recursos e serviços necessários para produzir aquele bem. Quer dizer, é do proprietário. Pela energia aplicada ali, pelo serviço executado pelo empregado, pelo operário, o operário recebe um salário que caberia dezenas, centenas ou até milhares de vezes dentro do valor daquele bem para o proprietário. Então, essa relação tem essa desigualdade e, consequentemente, o que é proprietário determina o trabalho do outro, controla o trabalho do outro, se apropria do produto daquele trabalho e lucra com essa apropriação. Então, isto é uma relação de prestação de serviço, é uma relação de emprego ou qualquer outra de trabalho, acoplada à relação de propriedade que o proprietário tem extra paredes da sua indústria. Por que extra paredes? Porque ele tem a propriedade, a titularidade dos bens, erga omnes, contra todos, quer dizer, contra a sociedade que está fora daquelas paredes da sua indústria. E, voltando então ao que eu estava falando, façam o AV1 e comecem a se preocupar com esse trabalho dissertativo, que é o AV2. Para o AV2, eu teria mais algumas recomendações, além desta do compartilhamento e da literatura diferenciada. Tem também quanto ao trabalho em si. Alguns alunos costumavam vir, quando a gente estava tendo aula tete a tete,
as aulas dentro da sala de aula, vinham perguntar com quantas folhas que eu quero esse trabalho. Não, não tem folha. Pode ter um que faça em 12 folhas e tire a nota máxima, que é 35. Pode ter uns que façam em 50 folhas e consigam apenas uma nota ruim. Por quê? Porque eu vou olhar, é o conteúdo do trabalho. É o que vocês coletaram, descobriram, organizaram e ofertaram na publicação. Então, façam a pesquisa, façam um bom esquema para o trabalho, cuidem bem desse conteúdo para que ele fique à altura, não só da minha exigência como futuro corretor deles, mas à altura de vocês também, como futuros proprietários do direito que já passaram da metade do curso e que estão, então, já divisando do outro lado da cerca a atividade profissional na qual vocês vão usar esses mecanismos e esses conhecimentos que estão sendo coletados agora. Então, cuidem do conteúdo. Em terceiro lugar, cuidem também da forma. Isso aí é para ser um trabalho dissertativo, uma monografia, um trabalho monográfico, como aqueles que vocês vão fazer no final do curso, os TTC. Por quê? Porque este trabalho, como aquele, exige para a realização de uma tarefa acadêmica não só a coletânea, mas também o desenvolvimento, a caminhada para a frente de conhecimentos clássicos e novos, e inovadores que vocês vão colocar. Então, façam o trabalho dentro, por exemplo, das normas da ABNT. Eu não vou exigir a sofisticação, o detalhismo, os pés de página rigorosamente em todos os momentos necessários e com todos os detalhes previstos. Não. É de minha natureza ser flexível com os trabalhos. Eu acho que eles refletem principalmente o autor. Mas aí já vem algo sobre vocês como autores. Vocês não querem ser autores lambões, autores puramente repetitivos do cola e copia, autores que não sabem auferir nada de novo com aquilo que anotam e passam para frente. Não. Vocês serão os autores profissionalizantes em profissionalização para serem bons profissionais usando esses conhecimentos que vocês estão adquirindo, organizando e expondo enquanto autores. Então, façam um trabalho decente, um trabalho à altura da dignidade de cada um de vocês, ou do grupo, que a dignidade do grupo é correspondente, é proporcional à dignidade de seus participantes. Então, deem uma olhada mais ou menos dedicada às normas da ABNT. Já serve como treinamento ou como até um rascunho, um ensaio, para quando vocês forem fazer esta monografia de final de curso. E aí, um aspecto, um adendozinho a este item que eu estou falando. Eu sempre tive aqui na escola, por causa desta visão que eu acabei de passar para vocês, sempre tive a fama, não diria a fama, mas pelo menos o nome de quem orienta as monografias de final de curso com uma eficiência tal que os orientados por mim sempre tiram notas boas. Teve aluno que veio ser meu orientador e falou, professor, para dizer a verdade, eu nem fui seu aluno, eu estou te procurando porque corre aqui na escola a informação de que quem é seu orientando sempre tira nota boa. Nota boa, é claro que não é a nota máxima só, mas que fique próxima a ela. 1 ponto, 1,5 ponto, no máximo 2 de diferença para atingir a nota máxima. Essa
é a faixa que eu ajudo os alunos a produzir e se situar nela, e essa é a faixa que se espera de um profissional de uma ciência social e humana altamente complexa como é o direito. Isto ajuda, aliás, a descomplicar os nossos conhecimentos jurídicos. E, se vocês quiserem, então, alguma ajuda, alguma conversa pessoal, ou mesmo um orientador para o trabalho de vocês, eu estarei à disposição. Mesmo porque vocês, ao terminarem esse período, ficaram faltando 3 para se formarem. Exatamente os 3 gastos com monografia. O do projeto, o da redação, pesquisa da monografia e o da apresentação, depósito e apresentação dela. Pois bem, esta então deverá ser a última turma em que eu me disponho ou me disponibilizo a ser orientador, porque vocês vão ficar aqui mais 3 semestres. A turma que vier no próximo semestre já vai ficar mais 4. E lá pelo 4º ou 5º, eu é que já não estarei mais na escola, porque eu estou me aproximando da minha alforria, quer dizer, da minha aposentadoria. Mas então, mais um detalhinho, para a gente terminar essa parte e poder falar do que interessa, que é o estudo acadêmico do direito. Esta notinha extra, essa observação não é nota prevista lá no organograma das avaliações, não. Esta observação se refere ao modo diria assim, da convivência com vocês e de vocês com o trabalho que vão fazer. Além de observarem algo da ABNT, vocês devem também observar uma bibliografia rica, como a desses livros que eu dei. Se no grupo tiver 3 livros desses, vocês já estarão bem encaminhados para fazer um bom trabalho. Mesmo porque vocês vão acrescentar aí obrigatoriamente mais 2 ou 3 livros. O livro da CLT e o livro da Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Pois bem, dessa maneira, usem esses livros, coloquem na bibliografia e estabeleçam um trabalho que seja que tenha uma boa filiação no corpo genético do nosso direito do trabalho ao longo da história. O que eu quero dizer com essa boa filiação ao corpo genético? É estudar boas obras, utilizar na hora da pesquisa para o trabalho boas lições dos bons autores, que mesmo nos livros deles podem ter algumas que não são tão boas assim. E, além disto, vocês pensarem um pouquinho sobre aquilo, ir além do cola-copia, colocando entre o cola e o copia o pensar. Aí vocês estarão enriquecendo o trabalho de vocês, a cabeça de vocês e aquela memória ancestral que nós temos e vamos fazendo evoluir para que vocês sejam evoluídos, pelo menos correspondentes ao topo da civilização atual. E que então estejam habilitados para terem filhos um degrau acima. Não precisa de ser um andar inteiro, uma escada inteira. Que os filhos de vocês, os meus netos, estejam um degrau acima dessa geração de vocês que está quase se formando em direito. Por quê? Porque, como diz um filme velho, assim caminha a humanidade. Então, com a nossa humanidade caminhando, vamos pegar um pouco disso que nós estamos falando e já começar com os nossos aspectos científicos. Nós mostramos até agora a relação de emprego. Então,
Então, para a aula de hoje, nós vamos trazer o que tem na relação de emprego, qual que é o recheio dela. Até agora, nós a vimos por fora, nós vimos a aparência dela, nós vimos como que ela se dá dentro da sociedade, e esse texto do estudo dirigido da AV1 mostra muito bem isso. Então, eu quero falar alguma coisa de vocês sobre esse texto da AV1 antes de continuar. Observem primeiro que ele é publicado por um site, por um blog, eu sei lá como é que chama isso, de altíssima penetração no meio jurídico, no meio acadêmico, nos grandes tribunais nacionais. Em segundo lugar, ele é um estudo de direito propriamente dito, que, ao mesmo tempo que compreendia a situação atual e clamorosa do nosso ramo jurídico, ele também mostra uma série de avanços passados e como que foram conquistados esses avanços. Eles não foram doados, eles não foram cedidos, eles não foram descidos na enxurrada. Não, eles foram conquistados com uma proficiente luta dos trabalhadores, um proficiente esforço para a melhoria dentro deste órgão, deste ente pernóstico, mas perverso, mas ao mesmo tempo altamente produtivo para a evolução do homem e para a satisfação, para que a gente possa, já que ele traz a satisfação, ficarmos satisfeitinhos com a nossa situação no mundo. Para que os empregados também tivessem uma remota possibilidade de conseguir esse espaço, de conseguir essa graduação, eles reivindicaram, eles atuaram politicamente, eles atuaram com os mecanismos de reivindicação, de proteção que a legislação trabalhista lhes oferece, respaldada pela legislação constitucional, e foram arrancando do Estado, dos órgãos legislativos e principalmente dos empregadores aquilo que lhes seria benéfico para que detenham um mínimo possível de um grau civilizatório da sociedade. Infelizmente, ainda temos muitos e muitos e muitos milhares de milhões de trabalhadores abaixo desse grau de razoabilidade. Mas nós, nesse ponto, tínhamos um direito de trabalho razoavelmente equilibrado. Os desequilíbrios sempre ocorreram por descumprimentos da lei, da solidariedade social e da ética por parte principalmente dos empregadores, dos tomadores do serviço alheio. Porque aquele que faz o serviço ou faz bem feito e entrega algo de primeira qualidade, ou faz mal feito e mesmo assim está entregando, e quem está lucrando com aquilo é o empregador, é o tomador do serviço, ou não faz, e eu lhes asseguro que nenhum empregador vai ficar com o empregado que não faz. Este é o passo definitivo, apesar de ser o primeiro ou o segundo, que ninguém espera muito, para ele estar na rua como desempregado. Mas, infelizmente, essas atitudes de empregadores, de tomadores de serviço alheio, não têm rezado muito aqui no Brasil pela ética. Nós somos um país que surgimos dizimando indígenas, crescemos escravizando, maltratando e dizimando os nossos irmãos negros,
Os indígenas também eram nossos irmãos, mas eu estou frisando isso no caso dos negros, porque eles é que, produzindo para os brancos, precisaram ficar dentro da sociedade, senão os brancos já os teriam extirpado. Mas ficaram dentro da sociedade e hoje a compõem com as outras raças e cores de pele e etnias que porventura a formem. Mas, no final disso, começamos também a explorar, a maltratar, a dizimar, através de várias coisas, através até da epidemia, que nós a tratamos melhor para os brancos ricos. E, assim, da minha cor já está descendo, já está recebendo menos. A minha vacina é graças à minha museológica idade, que eu já tomei, né? Não foi por ser branco, nem por ser dos olhos verdes, nem por ser professor, nem por nenhuma das minhas características como pessoa. Foi por causa da idade. Então, nós, continuando, vamos ver que chegamos num ponto em que os nossos brancos ricos, que se dizem arianos, eu vou explicar agora mesmo, porque apesar de já ter falado nisso em outras ocasiões, se dizem todos divinamente esculpidos por algum anjo que tivesse os dotes de coração de Deus e os dotes artísticos de Michelangelo Buonarroti ou de Rafael Sanzio. Mas, pois bem, nós então fizemos esta separação, essa discriminação dentro da nossa sociedade e nós mesmos pensando, não é porque eles são feios, é porque eles são descendentes de africanos, o que eu acho que é um desacato à pessoa, que é um abuso da pessoa, que é um bullying, o tal do nome de afrodescendente. E se a pessoa não for afrodescendente? Se ela for bem morena, porque ela é descendente de hindus, de árabes, de índios, de indígenas aqui da América. E se ela já tiver tantas gerações entre a descendência africana e o seu momento aqui no Brasil, que já se distanciou daquela história que aqui ela era proibida de ter, de comemorar e de se orgulhar dela. O afrodescendente está mostrando de onde ele veio, ao passo que se eu falo no branco, no ariano, eu estou falando na raça dele como ariano ou na apresentação física. Então, eu deveria chamar os brancos de lusodescendentes, chamar os índios, os indígenas de melanésio-descendentes, porque eles vieram lá do mundo oriental, das ilhas melanésias, das Bahamas, não que elas são aqui, mas da Micronésia, da Tailândia, de não sei mais onde, naquele monte de ilhas que que pontilham o Oceano Pacífico, das costas do Japão e da China até na Austrália. E, então, o nome afrodescendente, além de ser uma impropriedade geográfica, é também uma impropriedade física e é uma discriminação como forma de chamá-los de estrangeiros. Nós, brancos, somos brasileiros. Os indígenas mortos são brasileiros. Os afrodescendentes são os estrangeiros que nós acolhemos caritativamente. Que caridade, coisa nenhuma! Quanto que eles pagaram para estar aqui enquanto escravos? Quanto que eles ainda pagam? Porque se é um de nós aqui da nossa
esfera econômica, eles têm que trabalhar mais para receber o mesmo trabalho, eles têm que se esforçar mais para obter a mesma promoção. E veja que eu falei, receber trabalho e obter promoção, porque promoção não é concessão de empregador, promoção é conquista do empregado. E além de trabalhar mais e de se mostrarem mais competentes, mais dedicados, mais estudados, eles ainda têm que serem mais humildes e mais submissos, senão os brancos não os aceitam, como se estivessem dizendo, considerando, igual realmente dizem e consideram, que o negro, o índio, o hindu estão abaixo de mim, eles têm menos dignidade, menos poder e menos humanismo na sua condição humana. Então, eu também abomino essa palavra afrodescendentes, como abomino aquelas outras que sempre usamos como indicativos dessas raças. E como é que eu devo chamá-los ainda? Como gente. Num documento pessoal, para que botar qual cor que eu tenho, qual cor que eles têm? Basta colocar que eles são fulano de tal, filho de Beltrano de Ciclano, carteira de identidade número tal e data de nascimento tal, assim. Vejam na foto a cor da pele dele e vejam nas provas que ele faz, no currículo que ele tem, na dedicação que ele demonstra e tal, o tanto que ele é humano. E aí, passem pelos conhecimentos que ele apresenta a avaliar se ele é adequado ou não para o emprego. Não, de antemão, dizer ele é negro, então não me serve. Ele é índio, então não me serve. Ele é hindu, então não me serve. Ele é chinês, então não me serve. Ora, todos somos humanos. Vamos pegar o meu exemplo. Sou descendente de português. Meu avô era português. E os portugueses são descendentes dos romanos? Mentira! Isto é um engodo histórico que esses livrecos de história passam para a gente. Os portugueses são descendentes dos godos, dos visigodos e dos ostrogodos. Os povos mais poderosos da Europa, a partir do ano 470 depois de Cristo, quando eles, através de Ataúfo, foi lá e tomou Roma. Eles dominaram, então, a partir daquele momento, de Roma até na Alemanha, onde estavam os germanos, e espraiando para a Europa central toda, Polônia, Áustria, Suíça e tal, até lá nos montes Urais e no Cáucaso, que separam a Europa da Rússia asiática e do Oriente Médio. Então, eu não sou descendente de romano, não. Essa cor da pele minha mostra que eu tenho a cor dos godos e ostrogodos. Como vocês também, nem esse cabelinho louro que alguns têm aí, não mostram descendência de romanos ou de vikings, não. Vikings vinham até na América, até na Dinamarca, mas em Portugal não há notícia de que eles foram, não. Então a vovozinha, a trisavózinha de qualquer um de nós, de mim ou de vocês, não acasalou com um viking ou com um germano, não. Elas acasalaram com quem? Quem que estava na península quando os godos saíram dela? Os árabes, que eles chamavam naquela época de mouros. Hoje, mouro também passou um designativo, a ser um designativo de cor da pele. Mas eles ficaram lá por 800 anos. Portugal foi criada como Estado português, como Estado livre da Espanha,
100 anos, 80 anos, 100 anos, antes dela mesma, Portugal, descobrir o Brasil. Porque nesse tempo anterior, além de eles estarem se especializando em navegações, em transporte e aventuras marítimas, eles estavam tentando expulsar esses mouros que eu acabei de falar de lá. E mesmo assim, visitem Portugal e vejam o tanto de lugares com arquitetura antiga mourisca, vejam lugares com nomes da língua árabe, vejam lugares com uma experiência de vida e de cultura toda árabe, porque tem menos tempo que eles são Portugal do que eles eram Império Árabe. Alguns impérios árabes, né? Porque eles, como a Grécia Antiga, tinham as suas tribos, as suas organizações políticas e sociais divididas e independentes uma das outras. Eram cidades-estado. Então, nós somos descendentes do outro lado, do que eles chamam de bárbaros e dos inimigos árabes, que a civilização greco-romana, judaico-cristã, ocidental e branca, e autodizente branca, diz que é a dela e que adora odiar os árabes e os judeus, colocando-os como outras raças, outras civilizações, outros povos, os inimigos preferidos do dia a dia de nós brancos. Vejam que estraçalham, arrebentam, desmoralizam, censuram, levam para o balcão da ONU. Balcão? Não, desculpem, não é balcão de negócios, é Assembleia Geral da ONU. As pessoas do Oriente Médio, os árabes da Líbia, na África e da Etiópia, até nas fronteiras da Turquia, lá com o Iraque, e incluem nessa cambulhada também os persas lá do Irã. Então, árabes e persas são os nossos inimigos prediletos de nós, a civilização ocidental. Civilização que é tão mesquinha, é tão... que vivem bombardeando eles para ter a primazia econômica dos negócios da região. Bombardeiam eles, mas tiram lá deles o petróleo. Bombardeiam eles, avançam sobre as terras deles, mas instalam nelas os judeus, que até na Segunda Guerra Mundial não estavam lá, e entraram com as atividades que hoje são censuradas do lado de cá, atividades de terrorismo e de guerrilha. Mas, hoje, terrorismo ou é financiado ou é realizado pelos americanos. Os franceses, a Finestre francesa, praticou terrorismo, genocídio e tal, na luta pela libertação da Argélia, até que a Argélia conseguiu jogar no Oceano Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo, as tropas francesas. Hoje, lá, nós temos povos africanos descendentes de africanos, né? Afrodescendentes. Pois é, temos lá alguns combatendo os outros. Por quê? Porque a civilização ocidental deu para um cacique, deu para um morubixaba, deu para um chefe de tribo, deu para um militar desgarrado e renegado em suas tribos, um diamante para ele pendurar no nariz da mulher dele e 2 fuzis,
deu para outro um automóvel que ele não sabe dirigir e que não tem quem sabe, aí ele vai contratar um motorista americano, que vai ser também um agente de espionagem sobre ele. Deram para ele um carro daquele e um caminhão de bombas, de morteiros, de foguetes, de lança-granadas e das próprias granadas. Então, a realidade nossa é mal parada, é mal educada e é bélica, porque assim querem as grandes potências. Assim elas nos dominam. Maquiavel já disse isto há 600 anos atrás, 500, 600 anos atrás, quando falou que é importante desunir para imperar. Seria um pouco razoável e saudável para nós pensarmos o contrário. Unir para imperar, unir para vencer, unir para termos a nossa sociedade justa, equilibrada e sem esta imensa defasagem de renda, esse hiato fenomenal que existe entre o pobre e o rico, e nós, classe média, ficamos pulando lá no meio, parecendo sapo, não querendo nos queimar com o pobre e não dando conta de pularmos para o meio dos ricos. Pois é este que é o nosso povo. No meio dele existem relações de trabalho que são tão falsas, tão desequilibradas e tão imorais como essa historinha que eu acabei de contar. E essas relações, então, estão faladas, estão comentadas lá com toda a parcimônia e a discrição de juízes da mais alta corte trabalhista do país, que é o TST. Os autores daquele texto, do texto da AV1, realmente são juízes, ministros, né, da mais alta corte tribunal do país, do TST. Tem lá até mineiro. Vocês podem pegar os 4 autores lá e vocês vão ver os mineiros no meio deles. E, então, o texto é feito por alguém que é equilibrado, como os juízes do TST, que é módico em suas acusações e na sua externalização de juízos críticos e condenatórios. E que, mesmo assim, não tiveram como evitar a menção de males, seja dos que nós estamos trazendo nessa origem que eu acabei de falar aqui, e nessa educação para o pelourinho que nós tivemos desde que o Brasil foi descoberto. Eles, então, estão mostrando essa parte do maltrato na relação de trabalho e mostrando que ela agora passa a ser protegida por lei, então vai continuar sendo ruim, talvez pior. Só que vai ser legal, então como é que nós vamos atuar contra ela? Mas aí estamos novamente frente ao homem da aula de hoje. É a relação do empregado com o empregador. Eles compõem a relação de trabalho. O que existe de bom nela é feito por eles. O que existe de mal nelas também é praticado por eles. Vamos ver quem são eles. E aí, volto ao que eu já falei sobre livro. Esta aula de hoje, vocês devem estar com a CLT do lado e com a Constituição do lado. Eu não preciso disso, porque já estou com ela na cabeça há tanto tempo que preciso até de tirar um pouco. E é o que eu vou fazer falando para vocês. Pois bem, esta relação, então, é estabelecida
como eu já falei, entre dois interesses contrapostos, um com a ambição de receber o trabalho do outro, receber a energia produtiva, a energia humana, a força de trabalho do outro. E esse outro, com interesse, também interesse, porque essas relações de contraposição de interesses sempre têm interesses dos dois lados querendo ser trocados. Os interesses querendo ser trocados. Sim, porque interesse é movimento, interesse não é uma coisa. Interesse é dinâmico. Interesse é ação e intenção humana. Ele não é só eu movimentar a mão, como estou fazendo aqui durante a aula, não. Ele é também a intenção, a carência, o objeto da nossa insatisfação, conscientizado pelo nosso aparelho de pensamento, pelo nosso aparelho intelectual. Pois bem, ele então é algo que vai atrás, encontrou a utilidade numa coisa qualquer, promoveu essa coisa para bem e passou a disputar esse bem, porque quer o uso dele, a utilidade que está nele. Este tanto é o trabalhador quanto é o empregador. E o empregador quer o quê? Qual que é esse uso que ele deseja? Qual que é essa utilidade pela qual ele se interessa? É a força de trabalho do empregado para adequar os seus bens, do empregador, para fazer existir esses bens. Como faz quem planta feijão? Vai existir muito mais feijão. Para moldar esses bens, criar esses bens a partir de insumos vários colhidos no mundo pelo empregador. É o caso de se fazer um automóvel. Pega aço, pega o minério de ferro, transforma em ferro gusa, transforma ele em aço, transforma o aço em lâmina, transforma as lâminas em motor, em para-choque, em paralama, em peças várias que um outro trabalhador, além de todos esses que fiz tudo isso, vai juntar aquilo e montar. Por isso é que fábrica de automóvel não é mais chamada de fábrica de automóvel, é chamada de montadora, porque ela monta, ela reúne, de acordo com o projeto elaborado, que foi outro empregado que elaborou, a partir do que lhes fornece as suas fornecedoras terceirizadas. Antes era a gente lá dentro da fábrica que fazia, mas terceirizando fica mais barato, eu pago menos salário, eu não tenho nenhum compromisso com a doença do empregado, com a gravidez da empregada, com a falta do empregado de férias, nada. Então, a terceirização é a anestesia moral do empregador. Anestesia moral do empregador. Eu nem vou falar sobre isso. Vocês pensem, olhem bem o significado da anestesia, da moral e do empregador. Quanto ao significado do empregador, nós estamos falando sobre ele agora. Os outros, vocês façam-me o favor de descobrir. Então, este que detém todos esses bens quer a energia de um ser humano, implicando em suas capacidades, em suas habilidades, em suas disponibilidades físicas e também intelectuais. Porque para colocar um paralama em um veículo que está sendo montado, o empregado precisa de ter inteligência, ele precisa de saber como é que põe. Então, ele está usando, inclusive, seu aparelho intelectual nessa atividade. E isso tudo ele está usando para si? Não. Ele está, mais do que usando, ele está entregando para o empregador. Tanto que na relação de emprego, o empregado não tem
o meu bem que eu uso para trabalhar. Ele pode ter o meu bem lá na casa dele, se ele ama a esposa dele. Mas, no local de trabalho, o bem não é dele. Ele ajusta, ele transforma, ele cria o bem, ele dá um imenso valor ao bem, comunica ao bem o valor da sua força de trabalho. O empregador apossa-se desse bem como proprietário e paga a ele o que é o interesse dele na relação de emprego, o salário. É claro que tem outros interesses. Interesse das férias, interesse do repouso semanal remunerado, interesse do 13º salário, mas esses já são interesses secundários. Por quê? Porque são menos importantes? Não, são até mais importantes. Mas eles são secundários porque eles vêm depois da relação estabelecida e funcionando. Ao passo que aquele outro salário é o impulso para o estabelecimento da relação. É o interesse que a pessoa trouxe de seu estômago vazio, de seu aluguel atrasado, da conta de luz sendo cortada. Ele trouxe esse interesse do dinheiro, que consubstancia o trabalho, que o leva a estabelecer a sua relação de emprego. Isso vai chegar a ele como contraprestação. Por quê? Porque a prestação, o objetivo principal, o que possibilitou o estabelecimento daquela relação de emprego, foi o interesse do empregador em se apropriar dessa força de trabalho do empregado. Explicadas essas posições dos dois, podemos passar para um aspecto seguinte. E aí, cadê a CLT? Vamos abrir a CLT. Artigo 2º. Ah, não, peraí. Antes de artigo 2º, vamos dizer o que é esse troço de CLT. Voltem lá, tem o artigo 2º, o artigo 1º, os títulos e tal, e em cima tem lá, decreto-lei. Vamos ver aquele decreto-lei. Ele tem pouquíssimos artigos, dizendo que está instituindo a CLT, como segue em anexo, e que a ela deverão obedecer as pessoas, papapá e tal. Data, assinatura, Getúlio Vargas, e mais não sei o que tem. Então, o que é a CLT? É uma lei? Não. É uma sentença coletiva de um dissídio coletivo? Não. É uma súmula? Não. Não é nada que as pessoas façam livremente no exercício de suas funções constitucionais. Ela é um decreto-lei. Decreto-lei, hoje, não está previsto mais entre as fontes de direito do Brasil. Então, vocês já sabem duas coisas, podem concluir duas coisas daqui. Primeiro, que decreto-lei não está, não é previsto, não se faz decreto-lei mais no Brasil de hoje. Esse que existe aí é remanescente de uma época antiga e autoritária. Qual foi? A da ditadura de Getúlio Vargas. Podem olhar a data aí, que é de 43. Década de 40. Ele foi destituído do poder em 45. Mas mais do que isso, além de não se fazer, ele é típico de um regime autoritário. Por isso ele foi feito de 1930 a 1945. Por isso ele voltou a ser feito de 1964 a 1988. Já expliquei para vocês que eles falam que a ditadura civil-militar que começou em 64 teria acabado em 85, porque foi quando eleito o presidente José Sarney. Mas José Sarney era, até poucos dias antes da sua eleição, presidente do partido da ditadura, da Arena, do PDS, partido da ditadura. Em segundo lugar, ele era apenas um candidato a vice
do cara que destronou a ditadura com a sua eleição, que foi o Tancredo Neves. Mas esse destronamento, e o Tancredo Neves morreu, então o Sarney já tomou posse como presidente. O que eles falam que estava errado de acordo com a Constituição da época, mas pergunta ao professor de Direito Constitucional ou de Direito Político. Então, voltando para o caso deles, isto aconteceu em 1985, mas esse Sarney, que veio lá da ditadura, continuou governando com os instrumentos da ditadura. A Lei de Segurança Nacional, a Lei de Censura, a Lei de Imprensa, os tribunais militares para crimes civis ou contra a ordem política do Estado, igual eles falavam, coisas assim, escabrosas e cabulosas desse tanto. Então, isto só pôde acabar quando a nova Constituição foi feita em 1988, aliás, 87 e 88, e promulgada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, senhor Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988. Então, nesse dia, nós amanhecemos submetidos a uma ditadura e fomos dormir num país constitucionalizado democraticamente. E eu estou falando que ele foi constitucionalizado democraticamente porque a vivência nele continuou a ser não democrática. Vejam a realidade. Há pouco tempo, há poucas semanas, tinha um jurista ridículo, num órgão da nossa imprensa marrom, dizendo que precisava de voltar a fazer os decretos-leis para acelerar o processo legislativo da reforma do Brasil. Foi da reforma? Foi da reforma do Brasil. Tudo exatamente o contrário da nossa realidade. Mas quem já está contrariando, ou quem já domina o processo de sua contrariedade, quer aumentar essa contrariedade. Só faltam, no direito do trabalho, de acordo com o texto aí da V1, revogar a Lei Áurea. E não brinquem não que há esse risco. Mas então, voltando para os empresários, os empregadores, que não tem nada a ver com isso. Pois bem, a CLT, então, é o anexo de um decreto-lei ditatorial. Mesmo assim, porque o Brasil já estava se encaminhando para uma sociedade livre e democrática, o povo já estava dando banana para a ditadura, o governo pensou, tem que correr atrás, e fez a tal da CLT, que foi um dos grandes instrumentos para reelegê-lo presidente da República em 1950. Passando para a realidade, era como se hoje se estivesse fazendo uma reforma em algo muito importante no Brasil, como o sistema trabalhista, mas uma reforma para melhorar para o povo, não uma deforma que retire, feche garantias do cidadão empregado e amplie ou desmoralize mais as vantagens e as apropriações indébitas do empresário anticidadão. E eu estou falando anticidadão para diferenciá-lo dos outros que não são, que se aproveita da existência desse nosso ordenamento jurídico fajuto para se apropriar, para deglutir uma parte maior da civilidade e da riqueza social. Pois bem, esse empregador, então, saiu de onde? Historicamente, eu já mostrei para vocês quando falei da relação de emprego. Agora vamos mostrar juridicamente. Peguem aí na CLT, que, presumo, está na mão de vocês, e olhem o artigo 2º da CLT,
porque tem volumes que tem a Constituição, a CLT, o Código de Processo Civil, a Lei da Previdência Social e assim por diante, até súmulas de tribunais e índices disso, daquilo e daquilo outro. Então, pegue aí o artigo 2º da CLT. Ele fala que o empregador caracteriza-se como empregador o fulano. Quem que é fulano? É aquele cara que arregimenta, assalaria, administra, gere ou domina a relação de emprego. E, para completar, e se apropria de seu produto. O que é o produto da relação de emprego? É uma coisa, um serviço, uma produção humana, a qual, por ser desejada, por ser interessada por alguém, se dá o nome de bem, transformado, produzido ou montado por uma pessoa com seu trabalho humano. Quer dizer que trabalho humano é porque o trabalho de inteligência humana pelo sistema racional do ser humano. Essa figura, então, produziu algo, acrescentou algo ao mundo, fez com que o mundo ficasse mais rico, porque tem um bem a mais. Só que esse bem não entrou para o mundo como algo da natureza, ou como algo da sociedade, ou como algo coletivo. Não. Entrou como domínio da pessoa que contrata, administra, assalaria, gere o trabalho humano, a aplicação da sua força de trabalho pelo empregado. Então, este artigo 2º é que nos mostra o que é o empregador. Para o artigo 3º, nós vamos ver a figura do empregado. Que o empregado é o que se submete a isto. O empregado é o que obedece a essa gestão, a essa administração, a esse domínio do empregador para produzir bens para ele, empregador. Então vejam que a função de todos dois tem finalidade. A do empregador é se abastecer com o bem que ele deseja e que o empregado vai fazer. A do empregado é produzir esse bem, é aplicar a sua força de trabalho, é cansar, é suar, é desgastar o cérebro para que o empregador tenha realizado o seu interesse, tenha a sua satisfação de utilizar aquele bem. Maravilha, tudo muito bom. Mas vamos deixar essa parte do empregado para detalhar depois e vamos continuar aqui no artigo 2º e nos seus parágrafos com o empregador. Eu mostrei para vocês a evolução das formas de trabalho ao longo da história, ou melhor dizendo, ao longo da evolução do ser humano, desde quando ele começou a ser humano. Como é que ele começou a ser humano? Eu sei lá. Será o dia que ele desceu da árvore? Será o dia que ele começou a andar com 2 pés? Será o dia em que ele levantou a cabeça? Começou a andar ereto? Será o dia que ele começou a jogar pedra nos bichos para ver se matava um para ele jantar bem? Será o dia em que ele começou a fazer coisas concatenadas, coordenadas, uma para obter a outra, uma arma para obter o animal, uma ferramenta para obter a pedra que ele quer, para obter a comida que está debaixo da terra ou a comida que está pendurada na árvore? Os antropólogos devem ter lá as definições deles sobre isso, mas o homem foi fruto de uma evolução pré-humana que chegou até algumas características mínimas que podem ser tomadas como qualidades de ser humano.
Aí, ele não deixou de ser bicho. Ele é descendente de animais e continuou a ser animal. Só que é um animal com novas características, porque se fossem as mesmas, ele continuaria a ser o animal anterior. E olha que às vezes até mudando, continua a ser o animal anterior. O coronavírus não está aí. Semana passada o jornal O Tempo publicou uma reportagem, e isso está também no boletim da UFMG, de uma pesquisa que foi feita pela UFMG, dizendo que em Minas Gerais já tem 13 variantes, ou 13 variações diferentes do coronavírus. Então, primeiro surgiu a da Inglaterra, depois a da Índia, depois a dos Estados Unidos, depois a da Amazônia, de não sei onde, não sei onde, não sei onde. Hoje, em Minas Gerais, eles detectaram 19, das quais as duas mais agressivas, mais permanentes e tal, são a alfa e a gama. Então, eles também tiveram mutações constantes para chegar nesse ponto. Algumas mutações não mudaram eles de tipo, mas outras mudaram, e nós passamos a ter cepas, como eles dizem, ou espécies. Não, espécie é meio inapropriado, que ela caracteriza um tipo de animal mais para cima das mudanças ocorridas. Mas então, cepas ou formas de Covid diferentes, porque mudaram. Então, bichos primitivos mudaram e passaram a gerar seres humanos. Mas o ser humano não nasceu só porque houve uma cópula entre dois animais de outra raça e nasceu um mais bonitinho um pouquinho. Não. As possibilidades que ele tinha era de atuar diferentemente sobre o mundo. Era de ter pés que dava para eles andarem no chão depois que descessem das árvores. Era de ter altura para, em cima do capim, em cima da savana, eles avistarem animais que eles queriam caçar, animais de que eles deviam fugir, e as outras coisas presentes no mundo. Então, à medida que os homens foram evoluindo no fazer isso, as suas cabeças, os seus sistemas psíquicos se tornaram ainda mais capazes de fazer mais coisas. Então, a evolução é um multiplicador da própria evolução, até chegar nesse ser sábio e burro ao mesmo tempo, que é o ser humano de hoje. Sábio porque ele detém uma série de meios de ação intelectuais e físicas. A sofisticação da mão. Como eles falam que um dos pontos que o mundo evoluiu é este movimento, que eles chamam de polegar positivo. O polegar é opositivo a qualquer um de nossos dedos. Eu não sou tão treinado assim, não, é que dou conta de pôr a ponta dele na ponta de qualquer um dos outros. Então, aqueles que são mais rápidos e mais ágeis e mais treinados fazem isso muito mais facilmente. É uma enorme evolução para o ser humano. Não vou ficar explicando um detalhe anatômico ligado a muitíssimos milênios atrás, talvez milhões de anos, da evolução do ser humano, ou da formação do ser humano. Vocês observam o que vocês fazem, para que é útil isso aqui, se ao contrário do que é assim. O nosso pé ainda dobra assim, o dedão junto com os outros. A nossa mão passou a ter esse tal de doutor polegar opositivo, que é genial. Pois bem, somos geniais, mas nos esquecemos da sociedade solidária onde aprendemos isto. E não é nem
o estado de natureza em que o homem vivia, de acordo com a bondade intrínseca que Rousseau via em nós, nem de acordo com a naturalidade neutra que Locke via em nós, e nem de acordo com a natureza nociva, agressiva, destrutiva que Hobbes via em nós. Aliás, se fosse verdade o que Hobbes supunha do tal estado de natureza, o homem não teria progredido para o estado político, para o estado público, para o estado social. Ele era sucumbido pelo próprio combate a ele mesmo. Mas isso não é ainda a nossa questão. A nossa questão, que ele é burro, é porque ele esqueceu toda essa evolução, em que ele só conseguiu superar os outros animais, conseguiu superar os defeitos ou as deficiências ou as carências que o próprio ser humano tinha, e conseguiu se abastecer tão bem e viver de uma maneira tão adaptável que chegou a ser o dominador do mundo como é hoje. Pois bem, ele esqueceu de como que ele fez isso tudo e agora está vivendo como um parasita. Está vivendo como algo que suga as forças dos outros, simplesmente fazendo o movimento da deglutição. Ou, às vezes, nem esse. Um carrapato agarra na pele de um animal qualquer, abre um acesso para as suas veias e não tem nem que engolir. O próprio coração da vítima, do parasitado, quando bate e joga o sangue, também faz o sangue sair por aquele buraquinho que o carrapato abriu e o alimenta, e o enche de sangue. Nem o esforço de engolir o diabo do carrapato não tem. Pois bem, a nossa sociedade está tendendo a isso. Muitos dentro dessa nossa sociedade já vivem do esforço alheio, já vivem de maltratar os outros. Além de parasitas, somos cruéis. Aí, a humanidade está do jeito que está. Os ricos, como detêm o tornar rico cada vez mais rico, como se ele estivesse produzindo muito e por isso, justamente, enriquecendo muito. Não, ele não é produzindo muito. Esta é a parte ética do nosso capitalismo, do nosso empresário, do nosso Estado. Mas, infelizmente, as campanhas que têm sido feitas é para que essa parte ética se desmoralize, se indignifique, diminua e desapareça. Quer-se uma sociedade do mal, uma sociedade da exploração, da antiética, da crueldade, da maldade pura, nua e crua com os outros, e o pior, com os outros que servem a ele. O cara vem me trazer o produto da vida dele, que eu assambarquei, do qual eu me apropriei, e ainda lhe taca um murro no meio da cara. É assim que a nossa sociedade tem vivido e tem se preparado para viver cada vez mais. Por isso, volto a insistir naquilo que eu falei no início da aula. Sejam melhores e mais competentes e tornem os seus filhos ainda melhores e mais competentes. Que cada um sumba o degrau, porque a nossa humanidade subiu até chegar na beira do precipício e quer cair. E está caindo. Então, fechado esse quadro, vamos mencionar a última coisa da aula de hoje. O empresário que está no artigo 2º de seus parágrafos da CNT, e que nós vamos continuar falando nele na próxima aula, então, a parte dominadora da relação de emprego. É a parte que, na relação de emprego, recebe. Igual foi o senhor de escravo,
igual foi o senhor feudal, igual foi o imperador, igual foi o comandante da tropa em toda a história da humanidade. Encerramos por agora e mesmo se põe um pouquinho disso que eu falei na cabeça de vocês. Tchau.